Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do técnico Tite após a vitória do Flamengo sobre a equipe do Cruzeiro no Maracanã. 2-1, gols de Fabrício Bruno e gol do Pedro que abriu o placar para o time do Flamengo. O Flamengo se mantém na liderança com 3 pontos à frente do Botafogo, segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Por mais essa vitória. Tite, queria que você falasse sobre Fabrício Bruno, que é um jogador, né, muito sólido defensivamente. Qual a importância dele no seu esquema? Obviamente que você conta com esse jogador e hoje, inclusive, ele foi premiado com o gol da vitória do Mengão. Boa noite. Eu falo do Fabrício Bruno porque ele merece. Mas eu falo de Léo Pereira também. Eu falo de Davi Luiz também. Eu falo de Léo Ortiz também. Eu falo de Bahia também. Que em momentos importantes e decisivos, por vezes em funções diferentes, eles têm dado a sua parcela de contribuição. Falo, sim, dele, mas enalteço todos os outros trabalhos de todos os outros atletas do setor. Bahia, ainda que tem uma chegada, que é o Cleiton, também importante. Aliás, tem mais um, da base... Carbone, menino. Iago e Carbone. Iago e Carbone. Tem mais 2 formados no Ninho. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Já foram 6 jogos desse período de Copa América com jogadores convocados, além dos desfalques que o Flamengo vem tendo. E desses 6 jogos, o Flamengo ganhou 4 no Maracanã, ou seja, todos que disputou, mesmo um clássico contra o Fluminense, no qual o Fluminense era mandante. E a gente tem visto uma intensidade muito grande na vibração da equipe, na vibração da comissão técnica em todos os jogos, e uma aproximação muito grande do torcedor. Queria que você fizesse uma análise desse momento que o Flamengo vem aproveitando os jogos em casa, que são tão importantes para se manter na liderança. Bom, o torcedor ele tem tido uma participação importantíssima, né, dentro, não só com a ausência dos atletas que estão na seleção, mas sempre, né, o que eles objetivam é sempre ver um Flamengo aguerrido, um Flamengo que, independente das circunstâncias não desista, que lute até o final. A gente agradece o apoio do torcedor, né, e aproveito a oportunidade até para pedir mesmo, né, um pouco mais de paciência com alguns atletas, principalmente os mais novos, dentre eles, especificamente o Lohan. É um atleta de um grande potencial, técnico, um garoto em formação ainda, que ele tem jogado porque tem feito por merecer nos treinamentos as oportunidades, e faz parte, né, dessa fase de transição, essa inconsistência. Então, né, queria pedir para o torcedor que entendesse esses 17 anos, né, do Lohan com a camisa de referência, né, no Flamengo, no Brasil e no mundo, que tem o Zico, né, como uma pessoa emblemática, e esse menino, o quanto ele carrega em cima dele. Então, vamos ter um pouco mais de carinho, entender um pouco mais o todo, que essa inconstância é natural da idade, e outros também, como o Verto entrou hoje. Enfim, a gente tem, aos poucos aí... na dificuldade, acaba aparecendo oportunidades e conhecendo os meninos, não só nos treinamentos, mas nos jogos também. Eu reforço. Aqueles 10%, talvez, para aqueles 90% que são compreensivos. Eu acho que o Zico também, ele estreou com 17, 16 anos, né? Pergunte para o Zico como é que era o seu início, um jogador extraordinário. Então, tem um acolhimento maior com ele. É muito impressionante. A grandeza do Flamengo ela é muito grande. Ele é um talento enorme. Mas se vier... Aí é a escolha do torcedor. Se vier a reclamação, se vier a vaia, ele vai afundar. Ele não vai produzir. Agora, se der o carinho a ele, ele vai se sentir mais fortalecido para, naqueles 10%, 90% não fez, mas para mostrar para ele que, cara... o manto ele é muito forte, o manto sagrado ele é pesado. Eu vou falar o que eu estava falando, ele é pesado para um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho. Tu imagina para ele. Então, compreendam, tenham um acolhimento, coloca ele no colo, vai ajudar.
Oi, Tite. Oi, César. Boa noite para vocês. Um pouquinho dentro do que vocês responderam agora, para a pergunta do Cerqueira, vocês estão com 27 pontos, o Flamengo está com 27 pontos, em 39 disputados. No próximo jogo, o Pulgar, que estava servindo a Copa América, já poderá, né, estar a serviço, né, à sua disposição, caso você queira. E a competição segue, e olhando para a tabela, o Flamengo tem mais, no caso, 3 jogos sem os jogadores que estão na Copa América. Você acha que esse período que você teve extrema dificuldade com os desfalques, quando eles retornarem, mantido esse nível que está sendo mantido, que está sendo agora do time, você acha que você vai ter um ganho lá na frente por conta de que você está rodando esses jogadores, eles estão ganhando casca, estão sendo vaiados, estão sendo aplaudidos, enfim, depois, quando essa turma retornar da Copa América? Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora que os profissionais que estão aqui é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas por vezes em posições diferentes. Tu vê, o Luiz fez uma posição por dentro, que daqui a pouco ele treinou e teve a necessidade. Não dá para pensar, projetar muito. Eu não consigo. Só o César consegue, eu não consigo. Não, vamos jogo a jogo. A gente tem entendido aí, né, jogo a jogo, característica do adversário e estruturado a equipe estrategicamente, né, e a gente fica feliz pelas respostas. Sim, não só nós, como eles também, né? Eles, principalmente os mais novos, eles enxergam e entendem que são capazes, né? Complementando, não é só no Maracanã. Foi a primeira partida que a gente perdeu, foi fora de casa, foi com o Juventude, foi a primeira. Tite, César, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Boa noite, parabéns pela vitória. Há 2 coletivas, se não me engano, o Matheus chegou a comentar sobre o Verton e disse que ele ainda não estava preparado, que vocês estavam fazendo um trabalho com ele. Hoje ele entrou muito bem. Como é que está a situação dele agora? Já está preparado? Ou calma? Quais são os planos de vocês para o Verton agora? Se preparando. E aí o campo fala, o jogo fala. É um jogo pesado. Só que a gente preparou, e até numa das conversas que eu coloquei, nós fizemos nós todos, na preparação, nós todos fizemos a preparação da bola parada ofensiva, nós todos fizemos a preparação da bola parada defensiva, nós todos aí bolando a situação e passando para os atletas, e eu coloquei, eu digo, nós precisamos de todo mundo, e se preparem, que daqui a pouco quem não teve chance vai ter. Quem não tem. Aí depois que acabou, nós íamos entrando no treinamento, eu passei por ele no campo, eu entendi, eu falei para ele assim, tu entendeu o recado, né? Ele falou, como é que ele falou assim, entendi a mensagem, professor. Eles têm uma linguagem toda. O que ele falou? Captei a visão. Captei a mensagem. Tite aqui, boa noite César, Marcos Martins do canal da QSRN. Tite, eu queria te perguntar, especificamente na mudança, né, com a entrada do Léo Ortiz e a saída do Lohan, e das mudanças táticas que acabaram acontecendo com essa modificação. O Gerson começa a flutuar mais pelo lado direito, o Luiz Araújo se aproxima mais do Pedro. Queria te perguntar qual foi a verdadeira intenção tática com essas modificações e como você avalia as dinâmicas de meio campo que essa mudança acabou impactando na equipe. Tu matou a charada quando fez a pergunta. É a flutuação ter mais um jogador de meio campo, com o Gerson, e até um jogador de infiltração por dentro do Luiz, mais móvel do Luiz. E aí tu começar a trabalhar nesse setor, ganhar um jogador mais com posse de bola. Porque, por vezes, o jogo vai te mostrando as necessidades que tem. Mesmo entrando, a equipe se tornou mais ofensiva, entrando no jogador que ele era de conta. Porque tu fecha o eixo central, onde o Matheus flutuava, não tinha 9. Aí tu fecha um eixo central, e o Léo Ortiz de novo, importante, vem para fazer juntamente com um dobro 5 com o Alan, e deixando mais Gerson para flutuar, deixando mais Luiz para chegar na frente, liberando mais essas ações de velocidade. Aliás, BH também voltou sabe, eles precisam estar reconhecidos sem da totalidade, dando cãibra, mas indo
até o seu limite. Mas era exatamente essa intenção que tu colocaste, foi a minha também. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Bruno Castanha, parabéns aí pela vitória. Mais uma vez, né, cara, esse elenco reduzido, jogo agora contra o Atlético, um jogo dificílimo fora de casa. Qual vai ser a maior dificuldade, Tite, nesse período agora? Vários garotos aí tendo oportunidade, hoje mais um, o Verton. Para esse jogo, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Atlético. Eu estava fazendo a pergunta, eu estava abrindo um sorriso, assim, meio dizendo assim, me poupa dessa, vai, que eu quero chegar em casa, agradecer, sabe, o acolhimento que a gente tem, eu tenho certeza, cada um em casa, ficar pensando aí, começar pensando estrategicamente para os jogos importantes que a gente tem, mas curtir um pouquinho de uma vitória importante, merecida, num grande segundo tempo, começou muito bem, fez 20 minutos, 25, não sei o tempo exato, muito bem. Aí sentiu o gol. Talvez tenha sido uma primeira, segunda finalização Sim, segunda finalização. Sentiu o gol. Aí eu falei no intervalo de calma, maturidade, no sentido de um processo todo, inclusive de consciência nossa, dos nossos conceitos, das nossas ideias. Eu entendo a pergunta e é prazeroso para a gente, né? Quando você trabalha com atletas, né? Com profissionais que têm o mesmo objetivo de performar, né? De crescer na carreira individualmente, em grupo, setorial, intersetorial, enfim, são os conteúdos que a gente predispõe a passar. É muito prazeroso, né? Quando você simula algo, né, dentro de uma estratégia e depois você vê os atletas executando, né, e performando. É um ponto de interrogação sempre, né, com a saída de quem já tem um histórico de performance com algo novo, né? O novo é sempre desafiador, mas eu me sinto feliz, né, em estar podendo fazer parte da comissão e impactando na vida desses atletas que tem aproveitado a oportunidade e do tamanho do Flamengo que é, né? Assim, então, não é só a performance de campo, mas também o emocional, a pressão. Tu também sente, né, a pressão? Lógico. Sei que era só eu, sei que era só eu e o Logan. Então, é prazeroso, é legal, é desafiador e ao mesmo tempo agora, depois de performar assim, é legal dar um abraço e falar, olhar no olho e dizer, poxa, cara, eu te disse que era possível, né? Então, é legal. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Vinícius, do canal Vini Rubro Negro. Parabéns pela vitória. Em 2023, Tite... Aqui, Tite. Aqui. Em 2023, Tite, você estreou pelo Flamengo contra o Cruzeiro no Mineirão. Qual a diferença daquele Tite recém-chegado no Flamengo turbulento naquele momento, para o Flamengo de hoje, rodada após rodada, mantendo a liderança do Brasileirão? Qual é a diferença do Flamengo daquele momento e agora? Talvez vocês, todos analistas, possam, mais do que eu, colocar. Eu lembro do jogo perfeitamente da estreia. Lembro de uma jogada estratégica que nós tínhamos. Estou olhando para a comissão técnica, porque a gente monta junto todas as estruturas, a estratégia, o modelo, a bola parada ofensiva. Aliás, ia sair um golaço hoje. Não é para falar. Menos. Agora me perdi. Aí lembro do jogo que, em termos estratégicos, a gente tinha na jogada do BH a jogada de profundidade. E um pouquinho antes da jogada acontecer, era Fabrício e Davi Luiz, a dupla de zaga. Coincidentemente, o Davi até torceu o tornozelo. Aí eles vieram para perto e digo, faz essa bola rodar, antes da gente fazer uma inversão longa para o BH, faz essa bola rodar e ela vem do lado contrário e salta para ele, porque tu vai pegar a equipe toda balançando para o lado. Tem certas coisas que elas... dá certo. Foi. Aí a gente faz a inversão e dá o gol na inversão logo em seguida. Porque não porque eu sou, porque é característica dos atletas, a gente estudou as características para poder levar vantagem. Não? Então eu lembro quando acabou o jogo,
Lembro que eu dei um abraço no Ronaldo, fenômeno, até então, e eu levo a peste que fui eu, o cara que parei ele, o maior jogador que eu vi, extraordinário. Ele e Neymar criativo, para mim, de todos os atletas que eu trabalhei, não teve nada igual. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Léo José, do Coluna do Fla. Essa semana teve toda a situação envolvendo o Gabigol, o empresário dele, também a diretoria do clube. Inclusive, o Gabigol está com 5 jogos, né, pelo Flamengo no Brasileirão. Então, como o próprio Flamengo já deixou em aberto, assim como o empresário dele, e deixou em aberto o futuro do jogador, ele pode fazer mais um jogo pelo Flamengo se ele ainda quiser se transferir e jogar por um outro clube nessa edição, né, do Brasileirão. Eu queria saber como que é o posicionamento de vocês, da comissão técnica, sobre o uso do Gabigol. Se vocês pretendem continuar utilizando o Gabigol ou se ele está vetado para o restante da temporada. César respondeu essa pergunta antes de começar a mesma nossa. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição, né? Então, a diretoria... Bruno Spindel e Marcos, podem te passar mais detalhes, mas a gente trabalha quem está disponível. Boa noite, Tite. Vini Alves, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Wesley, porque na temporada passada ele era um dos mais criticados entre a torcida. E agora, nesse período Copa América, um período muito crítico por causa dos desfalques, ele vem tendo atuações sólidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa virada de chave do Wesley, se teve algum trabalho específico dentro de campo ou na parte mental para que ele conseguisse ter essas boas atuações. Me fez lembrar do Muricy. Tem trabalho. Se não tiver trabalho, vai ser um discurso aqui, aliás. Se não tiver, se a teoria ela não for na prática, na sua essência, não adianta. Quando eu falo para vocês não acompanham todos os treinamentos. Quando eu falo que o Vitor Hugo trabalha, e eu tive que responder uma pergunta que ele não joga na função. Quando ele trabalha nas 3 funções, na direita, na esquerda e por vezes por centro, é que por vezes vocês não acompanham o treinamento. Quando o Luiz Araújo treina por vezes por dentro, como aconteceu hoje, vocês não acompanham, mas a gente não faz assim, ó. Ninguém... Diria o Muricy, eu refaço. É trabalho. Professor César, última pergunta. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Parabéns pela vitória. Cidão Marinho da Litoral News. Queria falar um pouco sobre o Pedro, porque a cada jogo que passa, parece que o Pedro evolui ainda mais na produção dele dentro do campo. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o jogador com mais participações diretas em gols do Brasil, até disparado, né? Tem 10 participações. Como é especial para vocês trabalhar com o Pedro na parte ofensiva e de que maneira o Pedro ajuda a equipe do Flamengo para que o professor Tite possa ser chamado pelo torcedor, uma galera já começa a dizer, o rei dos pontos corridos. A galera falou um pouquinho disso. O Pedro cresceu bastante. A maturidade dele. Durante essa semana eu falei para ele, digo, Pedro, e com o Lohan, eu digo, tu é um jogador que tu traz uma responsabilidade muito grande, porque a parte central do gramado, como a gente faz, dos dois jogadores lado a lado, para essa bola, para fazer esse posicionamento, eu digo, por vezes, o Lohan, com 17 anos, ele não tem toda a compreensão. Eu digo, mas tu ajuda ele a fazer. Sim, aberto a poder. Essas participações em espaços curtos, de pressionar o adversário, de compactar, mesmo sendo um jogador alto, pivô, ele o faz. Ele fez um trabalho físico, está fazendo todo individualizado, né? Há bastante tempo. De novo, trabalho. Quando tu associa isso a talento, galera, essa foi a coletiva do Tite, né? E teve um repórter aí que tentou, né, colocar o Tite numa saia justa, perguntando sobre Gabigol, se ele quer utilizar o jogador ou não. Todo mundo sabe que não cabe mais ao Tite, né, se resolver se vai utilizar o jogador ou não. Gabigol tem 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se ele for utilizado 7 vezes, ele não pode mais
jogar por outro clube no Campeonato Brasileiro. A princípio, eu acho que ele vai continuar afastado. O Flamengo vai tentar negociar o mais rápido possível. Já que o empresário quer negociar, o Flamengo vai negociar e vai tentar ter alguma compensação financeira sobre o jogador, né? E o Tite não tá errado, ele tem que falar sobre os jogadores que estão disponíveis. Isso daí já não está na competência dele, sim da diretoria. A diretoria, quando ela resolve afastar um jogador, seja por indisciplina ou qualquer coisa, o técnico tem que acatar e tem que trabalhar com quem está disponível. Caso o Gabigol ele não está disponível, provavelmente eu acredito que ele nem entre mais em campo pelo Flamengo, né? Não faz sentido nenhum ele entrar em campo depois da declaração do empresário dele, né, que foi bem claro aí no programa aí de TV, né, falando sobre o Gabigol. Mas assim, minha opinião, vai ser muito difícil ele receber o salário que ele quer e em dia qualquer outro clube do futebol brasileiro. A não ser o Palmeiras, que eu não acredito que o Palmeiras vai pegar um jogador problemático nesse momento. Mas o Flamengo tem que trabalhar com o que tem disponível. O Flamengo, na minha opinião, não é dependente do Gabigol de nenhum jogador. Seja Gabigol, seja Arrascaeta, seja Bruno Henrique, qualquer um desses jogadores. O Flamengo tem que continuar funcionando mesmo se não tivesse jogadores. Então o Flamengo tem que continuar fazendo esse trabalho e tá mantendo essa regularidade no Campeonato Brasileiro. Até o momento aí o Flamengo mantém um número de pontos assim bem alto, né, para esse início de Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem já um número aí, na minha opinião, aí é um número bem expressivo de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega a 8 vitórias, tem 3 empates e 2 derrotas. Saldo de gols também tá positivo, tá um saldo bom. Abriu 3 pontos para o Botafogo, sendo que tem um Palmeiras ainda que pode diminuir para 1 ponto a diferença do Flamengo. O próximo jogo do Flamengo é Atlético Mineiro. É um confronto também que eu acho que vai ser um pouco difícil na Arena MRV. Mas pelo histórico, né, o Flamengo que vem jogando, o Flamengo tem grande chance aí de sair com os 3 pontos no próximo meio de semana contra a equipe do Atlético Mineiro.